Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vivendo Agora. Eu sou Eliane, acolho você que vem pela primeira vez e já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui e aí vem fazer parte da nossa família, tá bom? Hoje vai ser um vídeo assim aleatório, não vai cair dentro de nenhuma playlist, vai ser um vídeo assim mais reflexivo, de bate-papo. Tô gravando ele na quaresma. Então a gente fica mais assim, né? Eu, pelo menos, fico mais introspectiva, gosto de meditar mais aquilo que eu ouço, mas ele vai cair para qualquer época do ano, tá? Não importa se você chega a ouvir depois da quaresma, ele não tá voltado para esse tempo, mas eu tô falando porque a gente fica mais assim, né? Mais atento e medita um pouco mais. Esse vídeo que o meu marido viu traz uma grande verdade, mas depois eu vejo que nesta verdade também traz uma realidade um pouco difícil para os nossos dias atuais. O texto ou o vídeo chama assim: está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração cristal. Quem é essa geração de ferro? Aqueles a quem chamávamos de Senhor e Senhora, porque você é para os seus amiguinhos. Está morrendo a geração que não estudou, porque precisava trabalhar para ajudar os pais. Depois, para realizar o sonho da casa própria, sustentar a família, mas chorou de emoção e orgulho na formatura dos filhos. Está morrendo a geração que antes das 10 horas da noite colocava todo mundo na cama, ajeitava o cobertor e rezava junto, porque ninguém deve dormir sem rezar. Não somos bichos. Você conhece alguém? Você foi dessa geração? Né? Você conheceu alguém desta geração? Avós, pais? Me conta aqui nos comentários, eu vou querer saber, né? Eu fico muito feliz dessa partilha de vocês aqui comigo. Está morrendo a geração que nunca viu uma carreira de cocaína e nem precisou de comprimidos ou energéticos para rir a noite toda. Mas não ousavam tomar leite com manga. Né? Todo mundo tinha medo, né? As superstições era bem forte naquela época, né? E ninguém saía ou entrava em casa sem a bênção pai, a bênção mãe. E isso fazia toda a diferença. Está morrendo a geração de ferro que nunca sonhou com a Disneylândia, porque divertido mesmo era ficar na calçada com os vizinhos, contando causos, enquanto ficavam de olho nas crianças. Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas no cofrinho, mas não economizavam nas festas de aniversário. Um bolo preparado na grande maioria pelas próprias mães, o sanduíche. Eu lembro que na minha festinha era pãozinho de batata com carne moída, brigadeiro e suco, né? Talvez uma garrafinha daquelas maçãzinhas, né? Era o que tinha. E era um tempo tão bom, né, gente? Sem DJ, não tinha som. Só o som das crianças brincando e a risada dos parentes e amigos. Está morrendo a geração de ferro, que anotava as dívidas na caderneta e ansiava pelo dia do pagamento para quitar todas as dívidas, porque esse dinheiro não é meu. Está morrendo a geração que pagou para ver, bancou os seus sonhos e sonhou os sonhos dos filhos. Sorvete era para dias especiais e comer arroz e feijão era a regra para crescer forte, porque saco vazio não para em pé. Está morrendo a geração de ferro, que fez do trabalho o objetivo de vida e não soube o que era férias. E passear na praça com os amigos era uma aventura deliciosa que rendia incontáveis fofocas e segredos. Está morrendo a geração que sempre deixou o último bolinho para os filhos, mas amargou a saudade e o medo quando esses filhos não tiveram mais tempo para eles. Está morrendo a geração
que pagou todas as contas, mas não imaginou que envelhecer seria tão caro e que, em alguns casos, alguns dos filhos não estariam dispostos a dividir esta conta. Está morrendo a geração de ferro, que soube arrancar comida e esperança de pedra para cuidar da família, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. A autora é Miriam Morata. Então, um texto muito bonito, muito lindo mesmo. Eu achei assim maravilhoso, porque eu tenho 49 anos e eu pude conhecer, né, da minha avó, principalmente a minha avó materna. Meu pai também contava da mãe dele, né, dessas famílias, né, que sempre trabalharam. Então, as minhas avós, a paterna ainda lia um pouquinho, alguém ensinou, não que ela foi à escola. A minha avó materna também, ela era totalmente analfabeta, ela não sabia ler, né? E é bem isso. Então, lendo esse texto, eu pude, né, ouvir as histórias que elas contavam, né, da minha mãe. A minha mãe também fez parte, né, dessa geração de ferro, mas já com uma transição um pouquinho a mais, né? Porque a minha avó nunca pôde estudar, sempre precisou trabalhar. A minha mãe foi até o 4º ano, né, na escola, mas depois ela precisou sair para trabalhar e ajudar em casa. Então, é real, para mim está muito próximo esta geração de ferro. E é muito lindo tudo esse texto, né? Porque a gente via ali pessoas, né, fortes, pessoas com virtudes, pessoas que agregavam na sociedade, né? A gente via que era uma geração que a palavra bastava. Um olhar da mãe, já o filho e a filha já se colocavam em posicionamento. A minha mãe já tá brava comigo, só do olhar do pai, da mãe, né? Uma geração verdadeiramente de ferro, né? Que teve uma vida mais sofrida, né? Mas tem aquela frase que ela é muito verdadeira: tempos difíceis, homens fortes. Homens aí no geral, né? Homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. E quando eu li esse texto, eu achei muito lindo, maravilhoso, real, mas logo em seguida eu comecei a refletir. Tá se morrendo esta geração de ferro, né, que deixou tantos exemplos, né? Essa geração forte mesmo, tá morrendo, para dar passagem à geração cristal que somos nós, né? E muito mais a geração mais novas que estão vindo, que já são consequências da nossa geração que já foi enfraquecendo. E aí eu pude pensar o seguinte, comentei com meu marido, eu falei, se hoje esta geração cristal está aí vindo com toda a força, uma geração fraca, porque tem uma porção de culpa desta geração de ferro. Com aquela fala, ai, eu vou fazer pelos meus filhos tudo o que eu puder para que eles não sofram o que eu sofri. Conta para mim se você já falou isso um dia na sua vida, se você já fez isso pelos seus filhos. A minha mãe precisou estudar até o 4º ano e sair da escola para trabalhar. Quando ela, né, me teve e as minhas irmãs, eu lembro muito ela falando para o meu pai, enquanto elas não se formarem, elas não vão sair da escola, elas vão se formar, depois elas vão trabalhar, porque eu queria tanto estudar e eu não pude. E tanto é que meu pai trabalhou sempre, só ele, a minha mãe ficava em casa, e nós três, nós éramos em 3, né? Fomos para a escola até, no meu caso, eu fiz o colegial na nossa época, e as minhas irmãs, as mais velhas, né, minhas 2 irmãs mais velhas, fizeram magistério, né? Se formaram como professora. E nesse tempo todo, até a formatura, nunca precisamos trabalhar, nunca, né? E, então aí a gente já vê que a minha mãe já tinha esse pensamento, eu não vou fazer pelas minhas filhas o que os meus pais fizeram para mim, né? Mas a educação que nós tivemos não foi uma educação mole, foi uma educação firme, né? Que fazia com que a gente desse valor àquilo que os nossos pais, o meu pai e a minha mãe fazia por nós. Fazia valer, né, o sacrifício de estudar, enfim, não tínhamos as regalias, né? E aí vem a nossa geração, a minha e a sua. E quando a gente se torna
mãe e pai, a gente ainda consegue fazer mais ainda. Ah, eu não vou ser tão rígida como a minha mãe era comigo. Ah, que nem a minha mãe, a gente, na nossa época, não tinha essas baladas, não tinha nada disso, né? Então, era praça pra gente sair de final de semana e 10 horas tinha que estar dentro de casa. E detalhe, pai e mãe não ia buscar de carro, como é hoje. A gente ia para a escola, sol, chuva, frio, a pé. E se tinha escola pertinho de casa, a gente era matriculado ali. Mas depois, a outra escola, por exemplo, que tinha o ensino médio, o colegial, era lá no centro da cidade. Então, a gente tinha que ir a pé. E a minha mãe não deixava faltar porque estava chovendo. Ela não dirigia o carro na garagem e meu pai ia trabalhar, ia de bicicleta para economizar. Né? Ele tinha a capa dele de chuva. E assim era a vida. Né? 10 horas tinha que estar dentro de casa. Ai, se não chegasse, levava, né? Então, aí a gente tem os nossos filhos e fala, eu não vou ser tão rígida como a minha mãe, não. Eu vou deixar sair, não tem problema. Meia-noite, 1 hora, eu vou deixar, né? Vou deixar chegar em casa meia-noite, 1 hora e tal. E aí a gente vai amolecendo, né? Refrigerante, a gente só tinha de fim de semana. E era um pouquinho só cada um, né? Doce era uma vez ou outra, né? Eu passei vontade, então eu vou dar para os meus filhos. Então aí vai enchendo a geladeira, não tem hora, não tem dia, come a hora que quer, do jeito que quer, né? Nós não, para poupar o sofrimento que nós tivemos, a gente vai fazendo o quê? Dando tudo e vamos criando uma geração mole, uma geração fraca. Vamos olhar para a realidade desse mundo. Vamos olhar. Medita aqui comigo. Meus filhos hoje já são adultos. O meu caçula tem 23. A minha filha mais velha já vai fazer 30. Tá? E ainda foi uma formação muito facilitada, mas que eu e o meu esposo tivemos pulso firme em muitas coisas. Não deixava assistir televisão toda hora, né? Foram ter celular, lógico, que daí foi toda a geração, né? E a gente vai vendo assim, conforme foram as coisas acontecendo, a gente foi liberando, porque era o up do momento. Por exemplo, celular. Começou toda a criançada a ter celular na mão. A minha filha mais velha foi ter celular acho que com 12 ou 13 anos. Porque até então não tava essa onda de ter celular, né? Mas era tudo muito ponderado. E não era assim, eu quero um celular, tal modelo e vai ser quando eu puder te dar. Então, nós estamos criando os nossos filhos com muita consciência, né? Eu lembro deles pequenininho, nunca fui aquela mãe que precisava deixar em casa com a minha mãe para poder ir no mercado, para eles não fazerem birra no mercado. Né? A gente ia fazer compra, eu levava junto. E chegava lá e falava assim, hoje o papai não pode comprar. No começo fez birra, mas a gente chegava firme junto, hoje não pode. E ponto. Nós temos que ser firmes no nosso não. Não deixar a criança nos envolver nas manhas, nas birras e nos vencer pelo barulho, pelo choro. Nós precisamos ser firmes. Nós temos que colocar para os nossos filhos quem é pai e quem é mãe e quem é filho. O respeito, a obediência. Né? E o meu marido sempre falava assim, a vida não é fácil. Nós precisamos ser firmes com ele, porque no futuro a vida vai ser firme. E a vida não tem dó, não. A vida caceta para valer. Né? Então a gente foi educando eles assim, né? Dava um pouquinho de corda, mas já puxava. Né? Não fomos aqueles pais totalmente liberais, não. Deixei sair, deixei. Ia buscar, ia buscar. Né? E aí a gente foi se vendo o quê? Uma geração enfraquecida. Uma geração insegura, que a gente vê, porque os pais vão dando tudo, os pais não podem falar não, né? E aí a gente vai percebendo que os pais, quando vão tendo as crianças pequenas, já não sabem se impor como pai e mãe, a criança domina, viu, gente? A criança de 2, 3 anos domina o pai e a mãe. Domina. Né? Na minha faculdade, quando eu estava fazendo estágio, eu fiz um atendimento, né? Eu fiz serviço social, então eu fazia atendimento, né, para a triagem para mandar, né, o pai, a mãe, a pessoa que estava precisando ali para psicólogo.
E eu vi assim, quantas mães que passaram por mim, que tinha criança de 2 aninhos, 3 aninhos, que falou pra mim assim, eu preciso de uma psicóloga porque eu não sei lidar com o meu filho, com a minha filha de 2 aninhos. Eu não sei mais o que eu faço. Olha a que ponto chegou, gente. Se você quer toda a autoridade, essa criança é totalmente dependente de você, e você não tem autoridade sobre essa criança, autonomia sobre ela, com 2, 3 aninhos, você já não sabe o que fazer? Imagina com 10, 12, 15 anos. Vai mandar em você. Bobear vai bater em você. E aí é o que a gente tem visto hoje. E aí eu falava pro meu marido, então essa geração de ferro, ela existiu. Porque ela veio de uma época difícil. E gerou-se então um povo forte. Um povo firme. Só que, por ter passado essa dureza, essa dificuldade, foram amolecendo com as gerações futuras. E hoje a gente colhe o que nós vemos na sociedade, né? Ninguém mais sabe nada, ninguém mais sabe, não quer fazer mais nada, cada vez mais pessoas não querem trabalhar, acha que o dinheiro tem que cair do céu, pai e mãe que tem que bancar, né? Geração fraca, mas fraca ao extremo, né? É só pra gente olhar a realidade, né? Não precisa ir longe, não. E essa culpa foi vindo. Foram vindo dos nossos pais, foram vindo talvez dos nossos avós. Eu não sei se você é bem mais nova do que eu, né? Você que me escuta. E isso foi se perdendo. E por que eu tô falando isso? Para que a gente possa refletir um pouquinho e analisar o contexto da nossa vida. Você que está me ouvindo, você que é mãe, tem filhos pequenos, você que já é avó, olha, chega firme, sabe? Mostra a realidade da vida. Saiba falar não. Nós que somos adultos não gostamos de ouvir não. Imagina uma criança, imagina um adolescente, mas nós precisamos, e nós precisamos ser firmes no nosso não, né? Manter ali aquilo que nós falamos. Ah, se você promete alguma coisa para o seu filho e não cumpre, você perde toda a sua autoridade. Então, nós precisamos, né, rever a nossa vida. Né? Pai e mãe que não conseguem olhar para o filho e entender o que se passa com o filho, é porque não convive. É porque você tem um estranho dentro da sua casa. Pai e mãe tem que estar junto. Pai e mãe tem que ser presença. Né? Você tem que falar não, você tem que dar deveres, obrigações para os filhos. Né? Hoje em dia as crianças não sabem nem lavar uma louça. Porque não, tem que estudar, deixa estudar. Não ensina, na minha época a gente tinha que estudar e tinha que fazer. Uma geração muito, muito fraca. E é uma geração que mais tem depressão, é uma geração que mais se suicida, é a geração mais perdida que não sabe o que quer. Se forma no ensino médio e não sabe o que quer fazer de faculdade, porque a pessoa não se encontra, porque ela não sabe fazer nada, ela não sabe. Porque tudo foi feito por ela, ela nunca soube, ela nunca decidiu, porque sempre teve a mãe e o pai que decidiu por ela. Uma criança que não sabe andar dentro da própria cidade. Se você solta a pé, a criança se perde, porque não sabe. Porque pai e mãe levam em tudo. Vai buscar, vai levar, vai buscar. Nós precisamos rever tudo isso e mudar. E mudar, gente. Sempre é tempo de mudança, sempre. Não vem falar pra mim que é a geração, agora tá tudo diferente. O ser humano é o mesmo na sua essência. É o mesmo. Sabe? O que vai acontecendo se tudo isso for indo e não tiver um fim? Pode estourar uma guerra, e é num cenário de guerra que todo mundo se fortalece novamente. Que se forma novamente uma geração forte de ferro, porque passa fome, perde pessoas que ama, aprende a lidar com a dor, com a frustração, com a perda. Aprende na marra. E hoje ninguém mais pode sofrer. Fala pra mim. Não, a criança não pode sofrer, a criança não pode sentir dor. Porque senão traumatiza. Porque tem que ser tudo à base da palavra. Vai nessa. Vai nessa. Se der mais pra frente, você vai ver o que você criou. Então, nós precisamos
né? Nos espelhar nessas pessoas, ponderar, sabe? Tá numa modernidade, então dentro dessa modernidade, o que eu posso e o que eu não posso, como eu posso contribuir para que meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu sobrinho, cresça uma pessoa de bem, uma pessoa com moral, com virtude. Não porque todo mundo está sendo assim, vai ser também. E a gente vê dentro do cenário que, graças a Deus, tem se levantado uma geração, famílias que estão, né, viram tudo isso e estão mudando. Você já ouviu falar do homeschooling? Que muitas mães estão tirando os filhos das escolas, ou quando tem eles pequenininhos que eles estão na idade de ir para a escola, não estão matriculando, estão dando aula elas mesmas. Né? Em Santa Catarina já foi aprovado, né? Estão lutando aí no Congresso para que aprove. Né? Por quê? Vai para a escola, é uma bagunça, tudo perdido, professor mais perdido que os alunos. Então, muitas famílias estão acordando para a vida e vendo, não, eu não posso, a minha família é sagrada, a minha família, né, é o querer de Deus, eu não posso jogar esse mundo, não. Para que eles eduquem, para que eles engulam os nossos filhos, as nossas famílias. Então, esse texto me fez refletir muito isso e ver que a geração de ferro está morrendo, mas ela tem uma grande culpa nesta geração cristal que nós estamos vivendo. Hoje nós falamos, né, essa geração Nutella, né, que fala não chora, entre depressão, aquela geração que precisa do psicólogo até para espirrar, porque não sabe como espirra, precisa do psicólogo. Geração fraca, 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 triste de ver. Né? Mulherada, ai meu Deus, eu vou ficar grávida. Não, filho atrapalha, filho é peso. Não, e a hora do parto, então, não posso nem pensar. Ai meu Deus, como será que é o parto? Gente, pelo amor de Deus, isso é natural do corpo humano. Né? Hoje é até ridículo, é ridículo de ver na internet tantas mulheres, ai porque o parto foi não sei que jeito, porque ai eu sofri, gente, nenhum parto é fácil. Né? E fica romantizando, fica ai, ai, ai. Gente, geração fraca. Geração fraca, fraca, fraca. Por quê? Teve alguém que apoiou para que fosse fraco desse jeito. Então, o que me chamou a atenção foi isso. Eu tenho parte nesta geração cristal e Nutella? Com certeza eu tenho. Você também tem. É tempo de mudar? É tempo de mudar. Todo tempo, toda hora é hora de mudança. Então, nesse tempo que eu falo para vocês de reflexão, mas aí, analise o contexto da sua história, da sua família e dá para mudar sim. Se você tem filho pequeno, é melhor ainda, mais fácil, né? Mas se você não tem, se você tem adolescentes e adultos, dá para chegar junto sim, ó, vamos conversar. Né? Vamos ver a realidade da vida, não é assim não. A vida não é fácil, nunca foi e nunca será. Né? Não se enganem, não se iludam que a vida é um mar de rosas, é maravilhosa. Tem os momentos bons, mas a grande maioria é difícil. É a cruz de cada dia que Jesus fala no Evangelho. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse momentinho aí de reflexão. Né? Vale a pena a gente parar um pouquinho. Deixa aqui embaixo, né, a sua sugestão, assim, sugestão não, o seu comentário diante desse contexto aqui, né, analisado. Pode falar o que você quiser, criticar ou não, mas o que eu mais quero é que esse vídeo faça você parar e pensar um pouquinho, né? Então, se eu tenho culpa, eu preciso também fazer alguma coisa para mudar essa história. Que Deus abençoe você. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo, né, para que mais pessoas possam se antenar um pouquinho aí, analisar. E a gente vai caminhando, né? Tô preparando um material aqui para que vou estudar para mais para frente colocar vídeos, né, para que nós mulheres possamos aprender a ser mulheres virtuosas, né? Porque daí sim, aí a gente vai gerando um povo novo, um povo aí com muita virtude, um povo bom que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.